24 de outubro foi o dia de a gente combater a polio. Poliomielite é uma doença, graças a Deus, erradicada no Brasil, graças à vacinação, graças à disponibilidade do governo de estar oferecendo vacina, e aí a gente, então, ter a erradicação dessa doença aqui no Brasil. Mas nos outros países, principalmente os que estão em guerra e os que estão em grandes conflitos, essa doença corre o risco de voltar. Então, a gente faz todo um movimento para lembrar que a gente ainda está aqui, né? E quais são as consequências dessa doença? Essa doença é extremamente grave, ela traz grandes problemas de vida, de qualidade de vida para as pessoas que tiveram, né, essa doença. Então, é importante que as pessoas conheçam, né? E aí, então, vacinem, porque realmente é muito importante. Hoje, nós viemos também trazer algumas dicas e algumas informações sobre os sobreviventes da poliomielite e que adquiriram e que desenvolveram a síndrome pós-polio. Então, nós vamos trazer também recomendações para quem tem a síndrome pós-polio, que desenvolveu a síndrome pós-polio depois, né, da convivência com a polio. Mas, para começar, a gente vai começar com as autoridades presentes aqui. Eu tenho duas grandes amigas que estão presidentes dos conselhos, tanto municipal como estadual, e quero convidá-las para vir à mesa e dar uma saudação para nós. Pamela Scafura está no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência como presidente aqui do nosso conselho. E a Letícia Françoso, ela está como presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência aqui do estado de São Paulo. Então, obrigada, Letícia, pela sua presença. Acho que a Pamela fala primeiro, o município primeiro, e depois o estado. Tira para o IPA. Não, agora é só vocês, aí depois. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Meu nome é Pamela Scafura. Atualmente sou como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Vou me descrever. Sou uma mulher branca, de 1,64 m, 40 anos. Tenho os cabelos até o ombro, vermelho. Estou utilizando um macacão, né? Verde com detalhes em creme, uma pulseira no braço, uma corrente representando a deficiência física. Sou uma mulher com deficiência física, tive uma lesão medular e atualmente utilizo muletas canadenses para locomoção. É a minha primeira gestão no conselho, então assim, estou muito feliz desse espaço, né, de vocês estarem aqui trazendo essa oportunidade de aprendizagem. Atualmente estou estudando, né, licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal, então assim, só tenho a agradecer a presença de todos, a participação. Letícia, obrigada, né, e quero estar sempre com vocês, aprendendo cada vez mais e que a gente possa levar essas informações, né, para todo mundo e alcançar a maior quantidade de pessoas, tá bom? Obrigada. Obrigada. Letícia? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, por esse convite. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher morena, cabelo castanho escuro, mas tenho vários fios brancos, muitos, né, eles estão presos no rabo de cavalo. Eu uso óculos de armação rosa. Estou trajando um vestido verde, rosa, branco, com várias folhas. Sou uma mulher amputada e uso a muleta axilar para me locomover. A canadense usa o punho, né, e a axilar usa a axila para apoio. Bom,
é muito bom estar aqui hoje. Confesso que para mim é um pouco uma emoção, porque a última vez que eu estava aqui, a Marli estava aqui, né? Uma pessoa, infelizmente, que não está entre nós aqui, está se recuperando, que faz muita falta, mas eu estou feliz que a Pamela está aqui, que o movimento continua, porque assim, a gente sabe que a gente é o momento, né? E eu até me emociono de falar isso, não só pela Marli, mas pelo motivo do qual eu estou aqui, né? A síndrome pós-pólio. Para quem não sabe, eu estou no conselho, né, como presidente, mas na gestão passada, quem estava como presidente era o Chico Pirata. E ele foi acometido pela pólio e ele morreu em decorrência da síndrome pós-pólio. E é difícil a gente ver a pessoa que, né, eu gosto, não posso falar amo, né, porque a Cris, todo respeito, mas é uma pessoa que eu amava na amizade. A gente sabe que estava sempre junto por conta do conselho. E você vê a situação que ele chegou antes de morrer é muito difícil. Então é muito importante que a sociedade, que todo mundo saiba, embora, como a Sandra falou, é uma doença que está erradicada no Brasil, mas a gente vê um movimento de mães que são anti-vacinas. E aí quem vai sofrer com isso não vai ser as mães, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem as mães atípicas, mas a criança em si sofre muito, né? E agora, que eu vi o Chico, um senhor, né, mas para mim morreu muito precocemente, mas quando a síndrome pós-pólio vem, assim, no caso dele foi muito rápido, né? E a gente não espera, e como acontece, né? Então, se a gente pode evitar, se a gente tem um movimento social fortalecido, que lutou por essa vacina, um governo que disponibiliza a vacina, por que não dar, né? Por que não vacinar a criança, né? Eu respeito a opinião de todo mundo, sei que cada um, né, tem a sua opinião, o seu credo, sua religião, mas no fato da vacina, eu acho que a gente decidir pela vida do outro é muito complicado, né? Mas eu espero sempre que a gente avance cada vez mais e que ela seja erradicada não só aqui, mas nos outros países que infelizmente estão passando por essas situações de guerra. E a guerra é uma situação que, né, mal tem o que comer, mal a sobrevivência, mas eu vejo a ajuda humanitária, né, as religiões chegando onde não chega e as vacinas também chegando. Então isso é muito importante. Eu aprendo cada dia mais, todo movimento que eu posso, eu estou presente porque a gente carece muito desse conhecimento. E nada melhor do que as pessoas que vivenciam isso para nos passar. É lógico que é ótimo a teologia, as pessoas que andam junto, né, com as pessoas que sofreram com a pólio, mas ter essa situação da pessoa também, trazer para a gente essa vivência é ímpar. E a gente só consegue mapear e saber como que a gente pode ajudar se a gente ouvir, não somente os técnicos, né, os doutores, mas a pessoa com deficiência, né? No caso, a pessoa com pólio. Então, muito obrigada. Só agradeço por aprender um pouquinho mais com vocês essa tarde. Nós aqui agradecemos. Pamela, muito obrigada pelo espaço do conselho. Esse conselho municipal que eu fui conselheira na gestão anterior e agora a Associação G14 tem a sua representatividade aqui, com a Isabel Cirela como titular e o José Miorim como suplente. Eles estão aqui no Conselho Municipal, também estão no Conselho Estadual, né? O José Miorim está lá, quem sabe eu estou lá. Quem sabe eu vou estar lá. Então é isso aí, então a luta tem que continuar, sempre continuar. Eu queria também fazer memória do Luiz Baggio, foi o primeiro presidente do Conselho, e ele também teve pólio, e ele que foi o fundador da primeira associação, que foi a Abrasp, que a gente também, né, então, sempre teve esse conjunto, né, Chico Pirata, né, que também teve lá no Conselho, então toda essa estrutura que a G14 também sempre trouxe nessa luta dos movimentos. Muito obrigada pela representatividade, pela presidência de vocês, tá? Pelo apoio, principalmente. Obrigada. Pode ser.
desmanchar a mesa, né? Não é assim que fala. Desmontar a mesa. Isso. Estamos entre amigos. É roda de conversa. Nada muito formal. E nós trouxemos aqui, nós temos alguns convidados para estar palestrando para nós. Então tem o doutor Luiz Fernando, que vai falar daqui a um pouco. A doutora Celiana vai falar também dos aspectos respiratórios. Tatiana vai falar dos aspectos fisioterápicos. E, para começar, por causa da agenda, a doutora Celiana não, desculpa, doutora Letícia Lefebvre vai falar. Ela é advogada, ela está na OAB. Se apresente melhor do que eu. Olá, eu sou Letícia Lefebvre, sou advogada, sou pedagoga, sou secretária executiva, eu sou especialista em inclusão e direitos da pessoa com deficiência. E no momento, tem mais umas outras coisas, mas acho que para hoje eu acho que. E eu estou secretária da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB aqui do estado de São Paulo, né? Eu sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos, com um pouquinho de branco, assim, né? Na altura dos ombros, eu estou vestindo um sapato creme, uma calça preta, uma camisa azul, eu tenho os olhos castanhos e eu estou com óculos de armação transparente com azul. Primeiramente, Sandra, gostaria de agradecer o convite. Isabel, também gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês novamente esse ano, né? E falar de um tema que eu vivi um pouco, porque eu sou de 78, o último caso foi em 94, eu cheguei a ver crianças, a gente chegou a conviver, eu cheguei, né? E graças a Deus a gente sabe que está erradicado, que são os países em guerra, que infelizmente ainda estão nesse processo, mas aqui no Brasil a polio está erradicada. Que a gente tem esse movimento de mães que já deu confusão, inclusive as grandes, não sei se vocês sabem que as grandes redes sociais colocaram essas mães que fazem movimento anti-vacina, então se elas começam a se manifestar nas redes sociais, eles caem o perfil, então já é um posicionamento das redes sociais ou da Meta, que além disso, o ano passado em 2021, eu fui escolhida pela Meta, a minha comunidade, eu sou líder da comunidade, gestora da comunidade de Crianças Especiais, que é uma comunidade, que é um grupo no Facebook para famílias e pessoas com deficiência. A maioria são pessoas com deficiência em vulnerabilidade social e a gente compartilha muita informação. E o mais interessante, por que a Meta nos contatou e a gente teve esse acesso a esse programa de informações? Foi por causa do trabalho que é feito da nossa comunidade. Nós temos 181 mil pessoas na nossa comunidade e essas pessoas, elas mesmas vão se ajudando, e eu estou no cargo, né, na posição de líder de comunidade, que eu intermedio ou faço alguma intervenção quando há necessidade, quando sai alguma lei nova para essas famílias, né. Então, hoje eu vim aqui falar sobre as doenças raras e atualizações, né, porque foi assim, se eu chegar aqui e começar a falar tudo, a portaria 199, tudo para vocês, vai ser mais do mesmo, e eu acredito que eu posso mais agregar no valor do camarote, trazendo as informações que estão acontecendo agora, recentemente. Né? Recentemente, porque eu falo que tem gente que tem medo, hoje é o dia do Halloween, tem gente que tem medo de fantasma, de bruxa, eu tenho medo de diário oficial, né? Porque todo dia no diário oficial é um direito, eu não sei se vocês estão percebendo, mas é um direito negligenciado da pessoa com deficiência. É educação, é saúde, é transporte, então parece assim, o que aconteceu? Tudo que a gente conquistou, tudo que foi conquistado nos últimos anos está sendo negligenciado, está sendo esquecido. E a gente não pode esquecer que existem leis. E a gente não pode, nós não podemos deixar que essas leis sejam esquecidas. Então eu acho que eu trouxe essas leis que está no momento para que a gente, além de eu passar para vocês o que está acontecendo, para a gente ter uma reflexão sobre isso, tá? Se alguém puder ajudar a passar no slide. A minha apresentação está assim porque eu coloquei no Canva e o Canva ele não está projetando, mas tá dando para ver. Aqui fica normal? Ele vai, Fica, aí vai. Ele vai transmitir. Fica. Tá? Aqui eu trouxe o conceito de doenças raras, que eu acredito que todos vocês tenham conhecimento, que conhecida como doenças órfãos, que tem pequeno número de pessoas. Eu acredito que o grupo de vocês
chegar nesse número, né? E a doença rara é considerada que atinge menos de 65 pessoas a cada 100 mil, né? E pode ter uma variedade de sintomas, difícil de diagnosticar, e a maioria das doenças raras tem origem genética, tá? Mas algumas podem ser causadas por fatores ambientais, infecciosos. No caso de vocês, foi a folha. Pode passar? Definição. Eu acho interessante, apesar de eu saber que vocês têm esse conhecimento, por quê? Vou dar spoiler para vocês, tá? Então, quem quiser também, a gente está aceitando contribuições. Nós da OAB, nós estamos finalizando a primeira cartilha do Brasil, porque, não sei se vocês sabem, que não existe cartilha sobre os direitos das pessoas com doenças raras. Então, por conta dessa demanda de uma série de comunidades nos pedindo sobre isso, nós da OAB acabamos de escrever, terminamos de escrever essa cartilha sobre os direitos das pessoas com doenças raras. Mas agora, no momento, todavia, nós precisamos de patrocínio para impressão e diagramação. Então, se vocês souberem, alguém que puder nos ajudar, associações, alguma coisa, a gente faz contrapartida de logotipo e tal, para que a gente possa distribuir. Nosso objetivo é ter a impressão de pelo menos 5 mil, e no dia 3 de dezembro, na sede da OAB, a gente já está no site da OAB, a gente vai ter um evento sobre o Dia das Pessoas com Deficiência, e dessa vez a gente vai fazer o lançamento dessa cartilha. Então, a gente vai falar, um dos pontos que a gente vai falar é a avaliação biopsicossocial, porque pode impactar na vida também das pessoas com doenças raras, eu vou falar isso depois. E também para a gente falar sobre doenças raras, porque a gente tem um grupo na OAB de doenças raras, e a doutora Camila sempre nos abriu portas para que a gente falasse sobre esse tema na nossa comissão, tá? Doença. Eu trouxe o conceito de doença porque às vezes o pessoal fala assim, mas doença e síndrome é a mesma coisa? Mas daí a pessoa tem transtorno, mas ela tem transtorno, mas ela é autista, ela é pessoa com deficiência, então o pessoal faz uma confusão. Eu trouxe esses conceitos para facilitar para vocês, tá? Doença é ausência de saúde, quando o corpo ou a mente não funcionam corretamente. Altera as condições físicas, psicológicas, sintomas específicos. Exemplo, a diabetes e a malária. Você está doente, você toma um remédio e você melhora. A doença rara não. A doença rara, você vai conviver com ela pro resto da sua vida, porque dificilmente você vai ter um remédio que a cure. Então, o que hoje nós temos para doenças raras? Nós temos remédios para que melhore a qualidade de vida e para que evite o prolongamento, o aumento do agravamento desse caso das pessoas. Síndrome é um grupo de sintomas e sinais que ocorrem juntos, mas síndrome não tem uma causa definida. É diferente da doença, síndrome não tem uma explicação clara. Síndrome acontece. Enquanto a doença tem causa definida, a síndrome revela uma condição quase sempre sem causa definida. As síndromes são, em muitos casos, são escritas com base de observações clínicas. As síndromes são frequentemente utilizadas para descrever condições complexas que não se encaixam nas categorias tradicionais de doenças. Por exemplo, síndrome de Down, apesar do síndrome de Down, a AIDS, o HIV é considerada uma doença. Eu acho que é chamada de síndrome, mas ela é considerada uma doença. Eu acho que quando estava fazendo as pesquisas, falavam que era SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, mas ela é uma doença, tá? Transtorno é um estado alterado de funcionamento da mente do corpo. E nem sempre está ligado a alguma doença. Na maioria dos casos está associado à saúde mental. Por isso, quando a gente fala de autismo, pessoas que têm TOD, que é transtorno desafiador, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso tem a ver com o que está acontecendo na cabeça e no corpo da pessoa naquele momento, né? Os transtornos podem ser de natureza mental quanto física. A maioria dos transtornos também, eles são genéticos, tá? Eles causam sintomas de sofrimento e disfunção, por exemplo, esquizofrenia, transtorno do pânico. Então, o que acontece? Você está tudo bem, você olha assim, a pessoa está tudo bem, mas você não sabe o que está acontecendo dentro daquela pessoa. Por exemplo, a maioria dos questionamentos, a gente fala assim, aquela pessoa não é uma pessoa com deficiência, e é uma pessoa com autismo, com nível de suporte às vezes 3, que tem uma demanda específica para várias coisas e ela está sendo negligenciada. Então, por isso que apesar de o autismo, ele não é uma deficiência, o autismo é um
Transtorno. Tá? Mas ele foi equiparado à deficiência na lei benedictiana, por quê? Porque ele quando você é diagnosticado com isso, vai ter uma série de fatores que vai fazer com que você vai ter um impedimento a longo prazo, que diante das barreiras, você não vai ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Distúrbio, né, uma anomalia, uma disfunção que afeta a saúde física, tipo distúrbio de ansiedade, distúrbio alimentar. Daí tem a diferença, né? Se você tem um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, ou se você tem um distúrbio de ansiedade, varia, quem avalia isso é o médico. E a gente não está aqui para avaliar, só para apresentar para vocês, tá? Sintomas são as queixas relatadas pelo paciente, com dor de cabeça, eles são subjetivos. Sintoma é o que você sente. Não adianta você falar assim, eu sou uma pessoa com tal condição, mas eu não tenho aquilo. Você tem que falar aquilo que você está sentindo, não aquilo que normalmente uma pessoa com a mesma condição que você tem, tá? E os sinais diferem de pessoa para pessoa. Pode passar, por favor. Aqui, pessoa com deficiência, né? Eu trouxe o conceito de pessoa com deficiência, porque na próxima slide eu vou falar para vocês. Por quê? Considera-se pessoa com deficiência que ela tem impedimento de longo prazo. Mas aí, Letícia, o que é impedimento de longo prazo? Acima de 2 anos. Tá? Inclusive, teve vários casos que eu acompanhei de crianças com síndrome de Down. Não vai mudar a condição da criança, estava tendo o DTC negado. Por quê? Porque a criança tinha 1 ano e meio, não tinha 2 anos e não. Ela nasceu com síndrome de Down, ela não vai mudar a condição, mas ela só vai adquirir o benefício depois de 2 anos, porque é o que está escrito na lei. Às vezes a gente briga, né? A maioria das vezes a gente briga, às vezes a gente converte, às vezes não converte, mas o praxe, o que está na lei, são 2 anos. De natureza física, mental, intelectual, sensorial. E, diante das barreiras, pode obstruir sua participação efetiva na sociedade em igualdade de condições das demais pessoas. Os tipos de avaliação da deficiência, que hoje em dia, aquilo que eu falei, da avaliação psicossocial. Porque essa avaliação é médica. A Isabel até me perguntou sobre uma coisa que a gente estava discutindo, que se a pessoa, esse novo cartão que saiu agora para a pessoa com deficiência de estacionamento do CONTRAN, que saiu uma resolução do CONTRAN, é analisada a CIF. Não é analisada a CIF. É analisada o quê? Avaliação biopsicossocial. Mas Letícia, a avaliação biopsicossocial não existe. Não existe, gente. Ela não existe. Então, os instrumentos que estão sendo usados pelo governo para fazer as avaliações é o mesmo que vai ser usado para essa avaliação da pessoa com deficiência, tá? Porque ele não é só o impedimento, porque pode ser uma barreira psicológica, pode ser um fator socioambiental, psicológico, pessoal, pode ser o seu entorno, que além de tudo você tem a condição, você tem um fator que vai te atrapalhar e a gente lida com o quê? Barreiras. Barreiras têm que ser transpostas, né? Limitação de desempenho na atividade e restrição de participação. Quando a gente fala de restrição de participação, eu acho interessante falar, mas espera aí, eu gosto de falar bastante de acessibilidade, né? E até dar exemplo, que a gente até vivenciou agora um exemplo. Qual que é a restrição de participação? Tá, você, Letícia, você quer fazer o quê? Você quer fazer tudo o que você sempre fez e tal. Tá, você foi no banheiro, aconteceu uma coisa, você precisa chamar alguém, o que você faz? No banheiro, adaptar. Você aperta o botão. Mas e se o botão não estiver funcionando, você vai ter você vai ter o seu direito garantido. Então, aquelas coisas que as pessoas falam, mas pra que serve aquele botão? Não mexe, não serve pra você. Entendeu? Aquele botão serve para apertar, para quando a pessoa com deficiência está lá, aconteceu alguma coisa, ela aperta e daí ela vai ter o suporte. Porque se ela não apertar o botão, não é para você entrar lá, tá tudo bem aí, não é para você fazer isso. Então, eu gosto de trazer esses pontos aqui de vivência, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, várias coisas que a gente está vendo hoje em dia, todo mundo acha que a acessibilidade é só rampa de acesso, né? Que hoje em dia estão fazendo, não é rampa de acesso, é pista de skate, né? Porque daí o meu vizinho falou assim, a rampa de acesso no prédio tá feita errado. Eu falei, deixa eu ver. Fui lá na 90-50, porque quando a gente trabalha com acessibilidade, 90-50 é rampa de acesso, quando você quer dar autonomia da pessoa, a pessoa tem que subir e ser assim para que ela possa abrir a porta. Se você faz uma rampa assim, como é que a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer assim, entendeu? Então, tem coisas que a gente tem que garantir. Então, a pessoa com deficiência tem direito à acessibilidade. 90-50 é a NBR que orienta sobre isso. Agora, vamos lá.
pessoa com doença rara nem sempre é pessoa com deficiência. Então, por isso que acontece que muitas vezes, no ano passado, eu fui convidada para palestrar na LESP sobre o direito da pessoa com albinismo. Né? Por que eu estou trazendo doenças raras? Para ilustrar. O que acontece? A pessoa com albinismo, ela só é considerada pessoa com deficiência se a visão ela tiver visão abaixo de um valor, acho que é 20/20, quase cegueira. Se ela não tiver, ela não tem acesso a nada. Ela não tem acesso a nada. E às vezes ela tem baixa visão, ela tem uma série de coisas. Então, é aquilo que eu falo. Quando a gente fala de deficiência, tem que usar o quê? O conceito da deficiência. O conceito da deficiência. Então, aqui é interessante, ao ser avaliada a pessoa com doença rara, seja considerado o conceito da deficiência. Então, se você, por exemplo, a pessoa com albinismo é uma pessoa com doença rara, peraí, a pessoa está com albinismo, a pessoa é uma pessoa com albinismo. Tá, ela não enxerga direito, já tem comprometimento da visão. Tá, ela é uma pessoa que tem uma figura diferente das outras figuras. Ela vai para uma escola, ela vai sofrer bullying. Por mais que a gente queira falar que a gente vai ensinar nossas crianças, a gente sabe que algumas coisas ainda estão, a gente já desconstruiu bastante, mas falta desconstruir. Ela vai sofrer bullying. Então, o fator social. Então, você acha que aquela pessoa que já não tem uma visão perfeita, que está sofrendo perante a sociedade, os olhares, o capacitismo, capacitismo, deu branco, que é quando a pessoa atitudinal, capacitismo atitudinal, ela vai ter a mesma oportunidade? Mas não, o que falam? Porque ela não tem a visão quase cegueira, ela não é uma pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que a gente começa a aplicar o conceito do que é deficiência, ter uma avaliação biopsicossocial, as pessoas vão começar a ter a equiparação, tá? Agora, as últimas atualizações, ficou pequenininho, né? Não tem como abrir o cérebro. Ficou pequenininho, mas eu consigo enxergar aqui. Vou dar um spoiler para vocês. Acho que vocês, tanto quanto eu, queriam morar no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro já tem o estatuto da pessoa com doenças raras, doenças raras e complexas, em todas as doenças raras e complexas, tá? Complexas e raras. Mas é doença crônica complexa e rara, tá? Existem leis por conta tem o estatuto, daí existem leis de acessibilidade dos órgãos públicos, então cada órgão público ele vai definindo, tem 3 leis que definem, ó, por exemplo, se você vai, e isso vale para o estado do Rio de Janeiro. Eu achei muito legal. Um dos líderes lá desse material foi o Dr. André Coelho, ele é um dos nossos membros da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência, ele trouxe pra gente. Eu achei muito legal isso, porque daí eu vou dar um spoiler. Vocês estão articulados tudo, vamos pegar um deputado estadual, vamos dar um meeting com ele, ó, lá no Rio está funcionando, vamos pegar, vamos fazer o PL, vamos propor isso. Dá para pensar nisso, porque se aprovou no Rio, em São Paulo pode ser aprovado. Imagina a gente ter um estatuto de direitos, de tratamento, ele também fala protocolos, vai estar tudo num lugar só. Imagina como vai ser mais fácil ali. Existe um projeto de lei no âmbito federal, mas ainda está em passo de tartaruga. Nada impede que a gente faça um projeto de lei no estado de São Paulo, no município de São Paulo, pega o modelinho do PL, pega, vereador, vamos tomar um café, deputado estadual, vamos tomar um café, né? Daí eu fiz também uma pesquisa, por que eu estou falando isso? Sobre doenças raras, né? Eu fiz aqui, leis e projetos de leis do município de São Paulo por doenças raras. Vocês conhecem algum? Vocês ouviram alguma coisa? Então, tipo Saci Pererê em Lua Sem Cabeça, não existe. Hoje é dia de Saci Pererê. Hã? Hoje é dia de Saci Pererê, então é dia dele, porque não existe na base de dados do município de São Paulo nenhum projeto de lei em prol da pessoa com doenças raras. E o pior de tudo, ano passado eu fiz um mapeamento mas eu fiz por conta própria, né? Um mapeamento, na Câmara dos Vereadores tinha a parte de acessibilidade à pessoa com deficiência. Não tinha esse departamento na Câmara dos Vereadores. Agora entrou o vereador, vamos lá conversar, ó, vamos propor, por que não tem uma, porque no estadual, na Câmara dos Deputados, tem a comissão, que é com a Andréa Werner, a Valéria Bolsonaro, que tem pessoas de frentes totalmente diferentes, direita, esquerda, meio, tudo, tem tudo lá. Beleza,
mas na Câmara Municipal não tem. Então, vai entrar agora. O que custa a gente fazer uma proposta? Eu já estou até vendo uma vereadora, duas, já para ver isso, porque tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre doenças raras. Não é porque é raro, porque acomete um ou outro, a gente não... peraí, são menos pessoas. Tá, mas se juntar a galera toda dando doenças raras, dá gente pra caramba, gente. Então, é aquele momento, igual, eu não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo com a deficiência, depois eu vou trazer isso no outro ponto. Está acontecendo um negócio complicado, tá? É porrada e bomba por conta de uma categoria, assim, porque agora tá difícil, tá? Projetos de lei do Estado de São Paulo, tem esse aqui tem Aí você tem... Você vai deixar, né? Eu mando para você. Isso, manda o material e a gente tem que... Tá, daí tem aqui os projetos de lei e tal. Em 2024, gente, 2024, Câmara dos Deputados, gente pra caramba. 3 projetos de lei sobre doenças raras. Última lei que saiu sobre pessoa com doença rara é o cartão de identificação da pessoa com doenças raras em 2023. A André Weber, ela tem um projeto, eu não trouxe pessoa para os 24, ela tem um projeto muito legal de tornar o laudo da pessoa rara com prazo indeterminado. Por quê? Se você está, por exemplo, vocês foram diagnosticados com pólio, vocês vão deixar de ter pólio? Eu gostaria que alguém descobrisse tipo, uma vacina, uma cura e vocês tivessem melhorado, vocês não tivessem que passar pela síndrome pós-pólio. Mas existe isso agora? Não, não existe. Então, né? A próxima. Aqui. Agora eu trouxe temas que estão acontecendo, temas que estão bem comprometedores, né? Um foi a pedido da Isabel, mas o outro tem que trazer. Tema 6 e tema 1, 2, 3, 4. Não sei se vocês sabem, quando tem uma decisão do STF, hipoteticamente, há uns anos atrás, decisão no STF ninguém mexe. Ninguém mexe. Mas agora começou um negócio de começarem a mexer. Então, mexeram. E mexeram e atacaram quem? As pessoas com doenças raras. Não, doenças raras, Letícia. O tema 6, 1, 2, 3, 4, o que aconteceu? Agora, por exemplo, saiu um remédio, tá? Vai na Austrália, que agora fala que vai curar a síndrome pós-parto. Pode, você não vai, você vai curar, a pessoa não vai ter agravamento do negócio e tal. Ah, mas o medicamento ainda tá validado? Já foi validado lá na Austrália. Ah, mas como é que ele vai valer no Brasil? Ele tem que ir pro Brasil, ele tem que passar, tem que ter evidência científica, tá tudo lá na Austrália. Mas ele agora, para você, por exemplo, a Isabel precisava tomar, o que ela fazia? Ajuizava, ó, tem um remédio na Austrália, eu vou tomar esse remédio porque eu quero não ter que passar por contratempos, né? O que acontece agora? Agora a Isabel não pode, porque ela tem que esperar os requisitos que foram traçados. Que agora existem requisitos que para você obter via decisão judicial, que administrativa você não conseguia mesmo, né? Você não conseguia mesmo. Para você conseguir, o autor da ação deve comprovar a falta de pedido de incorporação. Então, por exemplo, para entrar um medicamento, que seja para doenças raras, né, medicamento órfão, né, dentro do plano do SUS, o que acontece? Você tem que passar pela Conitec. A Conitec vai avaliar, colocar no rol do SUS. A Conitec é muito devagar, quer dizer, a pessoa vai morrer até lá, né? Mas tudo bem. Então, o que vai acontecer? Você tem que comprovar que ele não foi incorporado ainda, mesmo com evidência científica, está lá na Austrália, tudo bonitinho. Olha, eu tenho o remédio que vai me curar e eu vou ficar bem. O que acontece? Você tem que comprovar a falta de pedido ou a lentidão da análise para a Conitec. Por exemplo, a Isabel falou assim, olha, eu já dei a entrada, já pedi, eu dei a entrada, a Conitec está demorando. Você tem que comprovar ou a lentidão ou que não teve esse pedido, tá? Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, tá? A movimentação daí você tem que cumprir, além disso, você tem que cumprir 6 requisitos, lá você tem que cumprir mais 6 requisitos para você judicializar, não é que você vai pegar um medicamento, para você poder judicializar, porque antes era só você judicializar, agora você vai ter que judicializar para você poder pedir. Então o que acontece? O objetivo do STF foi diminuir o número do processo. Agora vamos lá. Antes você só tinha que judicializar para pedir. Agora você tem que judicializar para pedir autorização para pedir e
para pedir. Então, são 2 processos. Então, o que acontece? Aumenta ainda mais a vulnerabilidade da pessoa com doença rara diante da necessidade do medicamento. E se for experimental, não esquece. Não, experimental esquece, você vai morrer. Você faz mandinga, faz terceiro, porque experimental você não vai conseguir mesmo. Entendeu? Porque também o que aconteceu, Letícia? Esse negócio, foi bom você ter falado dessa parte experimental. Antes, por exemplo, a Joaninha, ela tem uma doença rara, por exemplo, síndrome de Dravet. Tá? Veio na cabeça. E saiu um medicamento que, se ela tomar, ela vai ficar 100%. Daí, esse negócio de uma curandeira do meio da Malásia, ela ia lá pedir, ela tomava a erva da curandeira. Qual a evidência científica de que isso ia dar certo? Qual o custo disso? Vai custar 3 milhões. Mas qual o custo? Qual a evidência científica? Então, muita gente obteve decisão para conseguir medicamento sem evidência científica. Então, vamos lá. Agora vamos nos pôr no lugar do SUS, tá? Cara, tem gente pedindo esses medicamentos. Vai gastar 3 milhões nesse medicamento, não vai curar a pessoa. E o objetivo do SUS é que, em vez de ficar concedendo tanto para, por exemplo, medicamentos de 10 milhões para uma pessoa, você pode fornecer 10 de 1 milhão. Mas não é assim. Às vezes a pessoa precisa de um medicamento específico, né? E outra coisa, movimentação da ANS. Não sei se vocês já foram surpreendidos. Já deu? Não, faltou só esses 3. Movimentação da ANS. Movimentações da ANS. Saiu ontem uma matéria no Jota, que é um veículo de comunicação assim, para advogado, um negócio bem sério, falando que agora a ANS disse, na última reunião que teve esses dias, que vai limitar o número de sessões para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, agora você tem pedido médico, orientação, tudo, você pode ter quantas sessões forem necessárias dentro do seu plano terapêutico, do seu plano médico. Agora não, vai ter limite. Né? Então, eles estão fazendo uma movimentação, mas vários advogados, a gente já conversou com vários advogados, faço parte da ABADOS, Associação Brasileira de Advogados, da Comissão Nacional de Direitos Autistas. A gente estava discutindo ontem, fiquem tranquilos que é difícil eles conseguirem tirar isso, tá? A resolução, a educação, eu não sei se vocês estão vendo, está uma movimentação em relação ao parecer 50, que o parecer 50 ele disciplina como vai ser a vida das pessoas com autismo dentro das escolas. O que aconteceu? Tá? Só dar um breve resumo. Um abençoado seja, teve um evento de autismo, chegou para o ministro, para a ministra, que tinha acabado de entrar em Macaé, e apresentou um dossiê para ela falando que compara o excesso de terapia de pessoas com autismo como atitude manicomial. Então, ele comparou isso. Por conta dessa ação dele, agora os convênios estão vindo com tudo para cima de pessoas que precisam de mais número de terapias. Então, uma ação que ele fez, a pessoa foi querer falar sobre uma coisa, virou um efeito cascata que está dizimando, toda hora a gente está tendo surpresa com a parte de saúde, tá? Pode ir, por favor. Letícia, Oi. não tinha uma dúvida o Natijus. O Natijus, ele é formado por que profissional? Então, a gente não sabe, é voz da cabeça de alguém, a gente não sabe. O Natijus tem um parecer lá, quem fala que sim ou não, e quem assina? Porque voz da cabeça de alguém. O Natijus, às vezes assinado, às vezes é um técnico que assina. Ainda que você pega assinado, porque tem vários sem, né? Sim, peraí, agora, não indica, por exemplo, terapia tal, por exemplo, uma terapia para pessoa com síndrome pós-polio. Não indica, tá, mas quem que tá falando aí? Não sei. Então, o Natijus, eles usam isso, mas é maior furada. Inclusive, dá para rebater o Natijus, tem vários... É o que eu faço várias vezes. Você rebate o Natijus, né? Isso. COF assiste, segundo o Natijus, não Natijus é um negócio do governo, é um sistema do governo que serve como base de orientações sobre decisões, sobre orientações técnicas. Então, são pareceres técnicos. Quem fez esses pareceres? Sabe Deus. A gente não sabe. E normalmente eles são vinculados para pessoas que precisam de tratamento médico, mais na parte de saúde, tá? E aqui a resolução CONTRAN, que preciso terminar, é a 1012, que a Isabel me passou. Saiu essa resolução dia 14 de outubro, que ela mudou a resolução 965. A 965 é que ela foi usada como base para definir o DEFIS, esse cartão que vocês usam aqui em São Paulo, tá? O DEFIS ainda é válido? Sim, porque apesar dessa
eles já incorporaram e já legislaram sobre isso. Não pode legislar sem ter, por exemplo, saiu a resolução. Quando o município vai ter responsável por aplicar essa norma, não dá para o município multar sem que haja regulamentação. Enquanto a gente não se assustar com o diário oficial, o DEFIS está valendo, tá bom? A credencial pode ser digital física. A digital, o que acontece? Você vai entrar no aplicativo e vai pôr o veículo. Daí, por exemplo, é a minha mãe é idosa. Minha irmã levou ela no médico e parou a vaga. Se eu precisar levar, eu não posso, porque só é um veículo, tá? Eu coloquei aqui o site para emissão. Até ontem estava funcionando para emissão da pessoa com deficiência, mas estava dando erro. Mas, tipo, aparecia para você cadastrar. Hoje já não está nem aparecendo para a pessoa com deficiência, tá? O sistema para validação da credencial, então o que vai acontecer? Você vai entrar, você vai emitir isso no seu Mantran, vai sair a credencial e tal. E daí, por exemplo, o guarda vai botar seu carro. Daí vai pegar o QR Code dentro do seu carro, ou vai pegar no aplicativo, o veículo tal, e vai ter um sistema, né? Não tem ainda, por isso que não dá para multar porque não está usando, né? E esse vai ser a responsável do maior órgão executivo de trânsito, e ele vai consultar se você está com o cartãozinho ou não, tá? E uma coisa como é que vai ser feita a avaliação se você é uma pessoa com deficiência ou não? Alguém imagina? Pelo Gov? O GovBR, mais ou menos, vai ser pelo GovBR. Por quê? Ele vai ser consultado com o registro de referência da pessoa com deficiência. O que é esse registro de referência da pessoa com deficiência? Eu confesso que antes da Isabel me falar, não sabia que existia. Que é um sistema que gere todos os sistemas do governo. Então, ele gere o Gov, tudo que tem dentro do Gov, INSS, tudo dentro do Gov. E ele cruza as informações. Então, por exemplo, a Isabel é aposentada. Ela vai lá, a Isabel é aposentada, ela está nesse aqui, a Isabel é aposentada. A Letícia, ela é, por exemplo, ela é uma pessoa com deficiência que recebe o BPC. Peraí, ela está na parte do BPC. Então, eles vão filtrando tudo isso para o sistema deles. E no meu caso, por exemplo, o aposentado federal. Não, eu não vou ter direito. Sim, porque eu não tenho benefício. Mas você tem, por exemplo, CNH? Tem. Então, a CNH, ele puxa por todos os sistemas. Qualquer coisa que você Qualquer coisa dentro do GovBR, entendeu? Tá. Título de eleitor, Sim, tudo que tem. Sim. O SIM, tudo. Me Tá? assustou porque Não, é ela tudo foi que- multada. Não, tudo que tiver, foi até bom você ter falado, tudo que tiver sobre a égide do GovBR, ele vai puxar. Mas a hora que as pessoas foram tentar fazer isso esses dias, não conseguiram, tá? Então o sistema deve ter saído do ar por conta desse e ninguém conseguiu. Mas teve gente que já conseguiu e tá bom, tá? E sobre um veículo, é um veículo cadastrado. Você pode pôr um outro, só que depois você tem que lembrar de colocar de vai no volta. aplicativo, tudo. Porque se você, por exemplo, que você falou da sua mãe, se deixou da sua irmã, você tá com ela e esqueceu, na hora que ele pegar daí o a aplicativo placa, não funciona, você vai lá, entendeu? Quem não tem um transporte, mas utiliza, por exemplo, do Então, pai, né? Tá, Não, então, mas aí vai ter vai ter a opção do físico. Então, quando isso for regulamentado, quando isso sair, por isso que eu falei que não está valendo aqui ainda, quando isso, você vai no órgão, entidade de trânsito do município, eles vão emitir um negocinho, você vai pôr naquele cartãozinho, detalhe, posição voltada para frente, porque se você, gente, vou dar olha, se alguém falar para mim que foi multado porque não pôs a posição voltada para frente, eu falo, não ouvi a palestra da doutora Letícia. Por quê? Porque se tiver virado, por exemplo, eu tenho que colocar assim, o fiscal vai olhar e vai ler o QR Code. Se tiver do outro lado, você pode tomar multa. Por exemplo, você é uma pessoa idosa e pessoa com deficiência. Peraí, eu sou idosa e pessoa com deficiência, eu vou botar esse aqui da pessoa com deficiência, mas eu sou idosa também. Se você parar, você vai tomar outro tipo de multa. Se você parar e não colocar o cartão certo, você também toma uma multa. É mais leve, mas você toma multa também. R$300, né? E pode ir pro próximo, por favor? Aqui, o site aqui, as últimas atualizações não aparece aqui, não aparece aqui pessoa idosa, não está aparecendo ainda para pessoa com deficiência, ele saiu do ar, tá? Pode ir pro próximo. E aqui como é que vai ser esse cartãozinho? Pra frente, assim. Não tem. Tá, olha pra frente, se colocar de costas, tem multa. No painel. Atrás não tem nada. Atrás não tem nada. Essa parte de baixo. Tem a parte baixa, A parte de cima e a frente é parte de baixo. Por exemplo, ele não mudou, tá do mesmo jeito. por exemplo, você fez a pergunta, né? Você emitiu digital. Digital você pode editar o tipo PDF, imprimir e colocar no painel do carro. Se quiser
leva nos lugares. Daí você colocou num Fusca amarelo. Ele vai lá, com o aplicativo dele, não tem que diferente assim. Então é mais fácil, assim, dando uma dica. Ou seja, se eu passar mal, estiver passando mal na casa da minha tia, meu primo for me socorrer. Ah, mas aí você apresenta o não, daí você vai, não, mas aí tem outra parte. Você faz o processo administrativo junto ao Mas antes disso eu nem pagar a multa, que é o que já a população vai. Você recorre. Você recorre. Vai ter que recolher. É um trabalho que você vai ter. É, você vai ter dor de cabeça, né? Meu pai nunca mais vai querer me levar para os lugares. Mas aí eu vou falar para você vai falar o quê? Pamela, né? O que você vai fazer? Não, mas aí eu vou dar uma super dica pra Pamela. Pamela vai aonde? Lá no órgão de municipal. Então você vai lá no. Onde vai. A gente não sabe se vai ser Detran, onde vai ser. Você vai lá, olha, eu quero meu papelzinho. Imprime pra mim. Ok, pronto. Você pode colocar no carro que você quiser. Mas tem que depois sinalizar que mesmo que eu Não, porque não vai ter o QR Code, porque ele vai ser um impresso. Ah, então tá bom. Entendeu? Pelo menos é o que está falando da lei. Daí você pode, só o digital que é só para o carro. No outro, na lei não está falando. Se na lei não está falando. Mas olha, posso te dizer uma coisa. Isso aí, esse digital foi feito por causa do sistema de multa digital que eles estão fazendo, que está dificultando para eles. Então eles querem que isso, porque aí vai aparecer no sistema deles. Ah, não, agora eles multam usando azul, passando de carro pela rua. Tipo, brisando assim. Eu falei, gente do céu. Mas é por isso, porque aí quando você tiver tudo digital, ele vai casar. É. Então pode ir pro próximo? Próximo, Serginho. Aqui eu Tem coloquei alguma pergunta aí? as Não, tem legislações. uma pessoa só que está dando boa tarde e uma outra pessoa pedindo para trazer as palestras. Pode me chamar, me chama que eu vou. Eu sou Letícia, eu sou da Comissão Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, me chama que eu vou. Foi que eu sou tipo Sidney Magal, me chama que eu vou, né? E leva Próximo. Gente, alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Na frase que eu falo de disabilidade antes de qualquer necessidade específica ou característica, a pessoa é um ser humano e merece respeito. Quem quiser curtir nas redes sociais, que eu quero curtir para minhas redes sociais. Eu não sei se vocês estão sabendo, vai ter o D20, vocês viram que é o D20? D20 é um braço do G20 que vai ter no Rio de Janeiro agora, que vai falar sobre os direitos da pessoa com deficiência dos países emergentes que estão para entrar no G20. Eu estou indo pelo Instituto Nosso Olhar. Pelo Albino. Por exemplo, eu não tenho carro, mas eu posso pedir, Pode. porque qualquer pessoa, de repente, eu preciso Mas aí de você vai- socorro, aí Não. o vizinho ou qualquer pessoa... Aí você vai, mas aí você vai lá naquele órgão, daí a gente vai causar fila, daí eu quero ver eles falando limitado no carro só. Exatamente. Não é? Eu fico imaginando idoso, para pessoa com deficiência, mas idoso, peraí, deixa eu no aplicativo colocar o carro do João. Não, peraí, quem vai me transportar hoje é ela. Gente. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Lá na associação, a gente tem o Tem seu meu contato, contato, pode mandar mensagem, eu respondo. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Serginho, você consegue tocar? É do